Ei, gente, tá joia? Meu nome é Leandro, do canal Leomática, e hoje nós vamos gravar uma auleta falando de radiciação, tudo bem? Só que eu vou falar da raiz cúbica. Então vamos começar. Aqui a gente tem os nomes, né, dos termos, tá? O N chama índice, do radical, que é esse esqueletinho aqui. O A que está lá dentro chama radicando e a resposta chama raiz, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte. O que eu queria te falar? Nós vamos falar dos cubos perfeitos. Tem uma auleta gravada aí que eu gravei quadrados perfeitos. Quadrado perfeito é quando o número tem raiz quadrada. Cubo perfeito é quando ele tem raiz cúbica exata. Exemplo, raiz cúbica de 1. Vai ser 1 por quê? Porque 1 elevado a 3 é igual a 1. 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1. Quanto que é a raiz cúbica de 8? Então o que você tem que pensar? Qual o número que você multiplica 3 vezes que dá 8? É o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 4. Vezes 2 dá 8. Entendeu? Você vai pensar assim. Qual que é a raiz cúbica de 27? Qual o número que você multiplica 3 vezes, ele mesmo, que dá 27? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Vezes 3 é 27. Tudo bem? Qual o número que você multiplica 3 vezes por ele mesmo, que dá 64? É o 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Vezes 4 é 64. Então, isso é raiz cúbica. E a gente pode falar que o número 64, 27, 8 e 1 são cubos perfeitos, tá? E só fazendo um lembrete aqui, o 64 não tem raiz cúbica, que é 4. Se eu perguntar para vocês agora aqui, ó, qual que é a raiz quadrada de 64, que por coincidência existe? Aí você vai pensar, qual o número que eu multiplico duas vezes, porque aqui quando não tem nada é um 2 imaginário, e dá 64? É 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Ou seja, o número 64, ele é quadrado perfeito e cubo perfeito ao mesmo tempo, tá certo? Aí nós vamos aqui para a geometria, para a gente fazer uma ligação, tá? Toda vez que eu estou calculando a raiz cúbica de um número, o que eu queria que vocês entendessem? Que quem está dentro da raiz é o volume, entendeu? Então esse volume aqui, ó, ele está dentro da raiz. Por exemplo, se aqui fosse 8 metros cúbicos, seria uma caixa d'água com 8 metros cúbicos, 8.000 litros. Quanto que vai ser o lado dessa caixa d'água? É só você extrair. Raiz cúbica de 8 dá 2. Então seria 2 metros. Entendeu? Então seria 2 metros vezes 2 metros vezes 2 metros, daria 8 metros cúbicos. Então a geometria está totalmente ligada com a raiz cúbica, entendeu? No caso do volume. E no caso aqui da raiz de 64, só para a gente lembrar, imagina que eu tenho isso aqui. Imagina que eu tenho um quadrado agora, porque a raiz é quadrada. A área do quadrado é quem está dentro da raiz, é o radicando, entendeu? E o lado dele é a resposta, tá certo? No caso aqui, ó, o radicando que está dentro da raiz, a gente representa o volume. Então lá na geometria, a raiz cúbica, quem está dentro aqui, que é o radicando, é o volume. E a resposta da raiz cúbica é a aresta, que é o lado, né? Mas na geometria a gente chama o lado de aresta das figuras, tá? Tudo bem, gente? Então, muito interessante, né? A gente ligou a raiz cúbica com a geometria, tá certo? Então, muito obrigado, tá? Eu espero que vocês entendam. Se não entender, assista a aula novamente e passe para quem precisa, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.